Aqui no nosso estúdio eu recebo Luana Marok, psicóloga. Obrigada, Luana, pela sua presença com a gente. Boa tarde a todos. E a gente também recebe aqui o Jaime Wellington. Ele é especialista em segurança pública. Jaime, obrigada também pela sua participação. Uma boa tarde. Luana, diante de tantas inseguranças, diante de um clima tenso, a gente primeiro se preocupa com o quê? Não é nem com o trabalho. O trabalho vem em segundo plano, a gente se preocupa com a nossa vida, a vida dos nossos filhos, a vida da nossa família. Como é que uma pessoa dessa vive? A gente não está falando de uma única vez, a gente está falando de situações recorrentes. Exato, a gente ativa o modo sobrevivência mesmo, né? E as pessoas que estão mais expostas a isso, né, que estão lá em cima na comunidade, elas vivenciam isso de uma forma constante, né? E a gente estava aqui conversando nos bastidores, inclusive, alguns vivem esse medo frequente, outros já se adaptaram de uma forma cultural mesmo, né, que aquilo acontece. E as pessoas vão adotando os seus modos de sobrevivência, né? Cada um vai adotando a sua estratégia, seu mapeamento de sair ali pelas vias num horário que pode ser mais seguro, né? Ensinando os seus filhos ao que fazer, ao escutar algum barulho de troca de tiro, que seja, né? Enfim, cada um vai adotando a sua própria estratégia dentro do seu lar. E quando isso se espalha, né, para outras partes que não estão acostumadas, eu acho que o movimento é maior por isso, né? Porque a gente não está acostumado. E aí a gente vai ter que sair daquela zona de acomodação, né? Para lidar com coisas reais que acontecem na vida de outras pessoas, né? Inclusive trabalhar a empatia, né? Porque, inclusive, são essas pessoas que prestam serviço muitas vezes nas nossas casas, nos restaurantes, nos shoppings. Jaime, o que muita gente começa a perceber é exatamente o que a gente estava conversando agora com o coronel, né, o Douglas Caos. Por quê? Antes, isso acontecia ali, entre eles. Era uma guerra que se limitava ali, o que já muito nos preocupava. Por quê? Por questões de empatia. Nossa, né, tá acabando a nossa paz, assim, para quem morava ali. Agora não. A gente vê que eles estão cada vez mais tomando conta das áreas da região metropolitana adiante, num momento como esse. O que explica isso? Olha, o tráfico de drogas, ele é o ramo ilegal que mais fatura mundo afora. Então, essas organizações criminosas, suas tendências é sempre ampliar, objetivando conquistar novos espaços e, obviamente, com o objetivo de obter maiores lucros. Isso, através da sua ampliação, quando há uma resistência, quando há uma atuação das forças policiais, é lógico que essas organizações também elas começam a desafiar tanto as forças policiais, tanto o Estado querendo demonstrar uma força, tentando demonstrar uma força maior que o Estado. Daí que é preciso o Estado se mostrar eficiência através das suas polícias, através dos seus meios de investigação e mostrar que o Estado é que mantém o monopólio da segurança pública no Brasil. Então, essas organizações criminosas querem ampliar as suas bases territoriais, obviamente, para ter um lucro maior através do seu comércio ilegal, que hoje é, sem dúvidas, o tráfico de drogas. Como é que está sendo essa quinta-feira para você aí de casa? Você está se sentindo inseguro? Você precisou, por exemplo, mudar a sua rota ou ligar para o seu filho, passar essa informação? Olha, não passa em tal avenida, mamãe fica com medo porque está acontecendo tal coisa ali. Como é que fica? Você mora aí nessa região? Como é que é essa realidade? Manda pra gente o seu comentário. Já já a gente vai abrir espaço. Está aqui o nosso QR Code. É só você apontar a câmera do seu celular e fica fácil você participar com a gente, viu? E aí, diante dessa situação, a gente se pergunta se não tem como fazer ações preventivas. Sempre tem que esperar chegar num confronto, aí depois do confronto vem sempre uma retaliação? Olha, a Polícia Militar faz o seu trabalho preventivo, conforme no artigo 144 da Constituição, como também as outras forças policiais, Guarda Municipal, os outros sistemas de segurança pública. É lógico que quando o policial vai para a rua, ele nunca quer o combate, porque o combate ele é perigoso tanto para as pessoas que não estão envolvidas nesse confronto, como também é perigoso para os policiais militares. Só que quando se depara com uma situação dessa de guerra, de conflito, que foi uma noite de terror no Espírito Santo, os policiais têm o dever legal de agirem. E aí, óbvio, os policiais eles querem prender, nunca querem um confronto armado, como já falei, é perigoso também para os policiais. Contudo, o Código Penal, ele fala sobre a legítima defesa. O policial militar, lógico que ele quer ter um êxito na sua operação,
situação, mas ele quer voltar vivo para casa. Quando tem a necessidade de fazer uso dos instrumentos, inclusive menos letais ou mais letais, assim ele vai fazer de acordo com o caso concreto, porque policiamento no Brasil não é fácil de se fazer. Então, ele parte dos meios menos letais e vai progredindo de acordo com o que o Código Penal permite, que é um equilíbrio de forças na legítima defesa para terminar com sucesso a sua atuação. É óbvio que, se há uso de arma de fogo, o meio mais adequado por essas forças policiais também é o meio de arma de fogo. Então, há esse conflito e o policial, logicamente, tem a sua técnica, tem a sua preparação e quer sair vencedor nesse combate. Tudo isso, gente, está acontecendo por quê? Porque morreu, num confronto com a polícia, morreu o Andinho, que era o quarto criminoso mais procurado, né, na lista aí dos criminosos mais procurados. E aí, isso chama atenção, Luana, o quê? É claro que tem cidadão de bem, tem gente que segue sua vida certinho, trabalhador, mas também tem aquelas pessoas que vivem ali naquele entorno e, de certa forma, sentem essa dor, sentem, né, assim, essa sensação de pertencimento e se revolta também diante dessa perda, né? Então, assim, acaba que a comunidade, essa é a realidade, a comunidade, às vezes, valoriza muito essa figura, né? Isso é uma cultura desde a infância que a gente vê que é fortalecida? Com certeza, você usou a palavra certa, inclusive, pertencimento, né? Um grupo política, inclusive, nada mais, nada menos é do que isso, comunidade, né? A inserção desse grupo ali que luta por eles, né? Tem sempre um líder, né? E o líder acaba se tornando destaque. Se ele propaga benefícios para aquela comunidade, uma proteção, de assegurar, né, que a própria polícia não vai adentrar ali para contra a vida deles, é óbvio que eles vão confiar mais naquela figura ali, né, que se expõe, né, que luta por eles. Então, ele faz com que seja um lar, com que eles se sintam não só pertencendo, mas também protegidos. Porque um lar não é isso, mas né? É uma sensação falsa de pertencimento, com certeza, né? É uma sensação falsa. É uma ilusão. Para dentro deles, Roberta, assim, culturalmente, né, socialmente falando, sociologicamente falando, eu acredito que não seja, porque eles estão inseridos naquela realidade, como você disse, desde a infância, né? Então, sair daquele histórico ali para outro, né, é um choque cultural enorme. Ele não vai se sentir protegido num lugar onde ele não conhece as pessoas, né? Tanto que, por exemplo, os próprios traficantes conhecem todos os moradores. Por quê? Porque eles estão de olho em tudo, convivem com tudo, se protegem de alguma forma, né? Por um lado, é uma ilusão, óbvio, né? Porque quando acontecem esses embates, as primeiras pessoas que sofrem somos nós, como um todo, né? O grupo, a sociedade. Inclusive ali. Quem mora ali. Exato, esse próprio grupo que mora ali. Porém, vai até uma contrapolítica deles ali, né? Se eles também não se fizerem protegidos por essa figura, vai ser tido como um traidor, possivelmente. Vamos ver aí o que os moradores estão falando sobre a falta de ônibus nesta quinta-feira? Roda aí. Eu acordei pela manhã para marcação de uma consulta. Ao retornar, peguei a linha 204 e o motorista me informou que ele não estava entrando dentro do bairro. Ele estava seguindo pela Avenida Vitória, Marechal Campos e retornando. Essa linha passaria por onde, doutora? Geralmente ela passa na Avenida Principal de Burijica, né? E sobe no bairro Jaburu. Tudo parado, não vai. Vocês têm noção quanto tempo leva para conseguir uma consulta médica pelo SUS? Vocês imaginam? Se no particular já está difícil, imagina o SUS. A gente recebe relatos aqui, essa semana mesmo a gente foi falar de cirurgia de consulta, de retirada de amígdalas, por exemplo. Tinha mães falando de 1 ano para conseguir esse agendamento. E aí essa mulher agora não conseguiu ir até o médico. E aí você imagina quando que ela vai conseguir novamente. Ou seja, esse relato mostra que esse sentimento de pertencimento não é em todo mundo, né? A gente já teve mães aqui no seu lugar, Jaime, falando que precisavam se mudar, sair daquela região. A gente já teve imagens de mães, de famílias descendo o morro com colchão, colocando a mudança, tá? Indo embora do bairro porque não aguentava mais essa insegurança. Será que realmente é uma
minoria desagradando uma maioria? Será que não está na hora da gente rever isso, Luana? Com certeza, né? Socialmente, culturalmente, né? Ninguém é obrigado a passar por isso, né? A gente tem o direito de existir e atuar, né, no mundo com segurança. A gente paga imposto para isso, né? Essas pessoas, inclusive, mais carentes, né, mais pobres, pagam muito mais do que quem tem, né, uma situação financeira econômica melhor. Então, eles têm mais direitos do que nós, se a gente for parar para pensar. Olha só, tem aqui vários comentários. Eu vou abrir espaço para a gente contar também com a sua participação. Pode deixar que a gente não vai identificar ninguém, tá joia? Tem mães dizendo aqui, boa tarde, já morei em um bairro de Vila Velha que tinha muito tiroteio. Eu ficava o tempo todo dentro de casa com a minha filha e evitava sair até para comprar remédio. Tem outra pessoa falando assim, fazem na segurança como é feito na educação, apresentam dados e afirmam que está tudo bem, sendo que na realidade a cada dia fica pior, comparando apenas, né, um caos com o outro. Tem gente falando também, boa tarde, atualmente está muito tenso agora, né? A gente gostaria até que essa pessoa falasse qual é a região que você tá acompanhando a gente. Também tem comentários no nosso Facebook. Boa tarde, Alberta. A vida não para. Somos obrigados a continuar nossas vidas. A conta não para de chegar, por isso a gente tem medo. Mas e aí? O que fazer? O que fazer, Jaime, diante de uma situação dessa? Olha, na verdade, com essa insegurança, a gente tem que fortalecer o sistema policial, valorização do policial militar. Inclusive, a gente tem que abrir um espaço para parabenizar esses guerreiros da segurança pública, tanto Polícia Militar, Polícia Civil, guardas municipais, que têm um protagonismo também no combate, sobretudo ao crime organizado. Efetivamente, também buscar técnicas de operação para que possa se tornar o trabalho da Polícia Militar, da Guarda Municipal, da Polícia Civil, cada vez mais efetivos, investindo em estrutura, investindo em valorização social, em valorização salarial, por exemplo, e também a abertura de novos concursos públicos para preencher os quadros dessas forças de segurança pública. A gente, como eu já anunciei, a gente já vem acompanhando aqui no programa, a gente vê várias regiões aqui da Grande Vitória em conflito, né? A gente já falou semana passada de Jesus de Nazaré, a gente está falando de Cobi, a gente está falando de São Benedito, embora, superficialmente falando até agora, né, não existe uma correlação entre elas. Mas de que maneira que esses criminosos se aproveitam desse momento? Porque parece que há um combinado, mas não, um acaba estimulando o outro. Existe alguma influência? Olha, nós temos várias organizações criminosas, inclusive algumas aqui no estado do Espírito Santo. Lógico que essas organizações criminosas, elas são rivais, então elas tentam, a todo momento, conquistar o espaço territorial de uma ou outra organização criminosa. Aí entra o papel das forças policiais. Lógico que elas operam e atuam basicamente em condições geográficas que são mais favoráveis. É diferente a gente falar de um policiamento em beira da praia, numa comunidade comum, do que você falar de um policiamento em becos, vielas e altos de morros. Então, lógico que o espaço territorial também favorece a ampliação de atuação dessas organizações criminosas. Mas lembrando que a segurança pública, em fato mesmo de segurança pública, é só um dos fatores. Quando a gente estuda criminologia, a segurança pública, ao lado de política criminal, ela tem um papel relevante. Primeiro, o Estado investe em diversas outras áreas para impedir que essas pessoas sejam captadas pelo crime organizado, pelo tráfico de drogas, com essa falsa ilusão de que isso é benéfico, é rentável, e que essas pessoas possam ter ocupações profissionais, ocupações educacionais, e não se envolvam com o crime organizado. Tem aqui mais comentários. Eu jamais levaria meus filhos à escola, afinal, eles são tudo para mim. Eu confesso, eu concordo plenamente com esse comentário. Tem outra pessoa dizendo, eu moro aqui na Glória e eu ouvi os tiros, confesso que dá medo sair nas ruas. Também tem outro comentário de pessoas que pedem para não ser identificada, a gente não vai identificar ninguém. Nós que moramos em comunidade, nós ficamos reféns da polícia que acha que todos somos bandidos. E bandidos que nos coagem com tanta violência. É muito difícil morar e viver em comunidades assim. Ainda tem esse outro lado, né? Ainda tem como esse se outro lado. Tudo se misturasse. E sendo que não tem, né? A maioria, a gente está falando da maioria, são cidadãos de bem. Com certeza, com certeza. A gente não pode deixar de dizer isso. São pessoas que querem trabalhar, são pessoas que querem o seu sol brilhando no mundo também, né? Tem total direito. Ficar no meio desse fogo cruzado causa muita angústia, muita revolta também, né?
Isso para quem mora na comunidade e para quem não mora, olha só esse comentário. Eu trabalho numa empresa de ônibus de turismo, fomos proibidos de acessar a Leitão da Silva pelos próprios patrões com medo, né, dessa represália. É um absurdo ter que mudar uma rota por conta de bandido. Isso atinge, isso mostra, acabamos de ouvir um super barulho aqui também, isso mostra que todos nós estamos reféns dessa situação. Obrigada, Luana Marocco, pela sua presença. Beta, Obrigada, Jaime, Eu também que pela sua agradeço. participação com a gente aqui no Fala Espírito Santo.